o dia santo do Senhor, guardar domingos e festas. E aí eu fui pedindo ao Senhor, né, essa palavra, fui orando. E aí o contexto aqui, eu acabei buscando aqui no Catecismo da Igreja para você entender um pouquinho aí, porque, né, às vezes há alguma confusão dentro do nosso coração a respeito de quando a gente fala que guardar o santo dia do Senhor, que é no domingo. Mas às vezes a gente fica em uma confusão porque muitas das vezes a gente não tem tempo para a palavra de Deus, né? A gente tem tempo para tudo, menos para parar, dar um tempinho para estudar, para entender o que a palavra está dizendo, e a gente vai atropelando, e a gente não vai entendendo nada, e as coisas vão acontecendo, e as lutas vão matando a gente, e a gente vai ficando pelo meio do caminho, não é verdade? Então aqui nessa palavra vai dizer: lembra-te de santificar o dia do Senhor. Aqui é o sábado, mas era o Shabat, era para os judeus, era a lei judaica, né? Então vai dizer aqui no Catecismo da Igreja, o terceiro, aqui é o terceiro mandamento. O terceiro mandamento lembra a santidade do sábado. O sétimo dia será o sábado, dia de descanso consagrado ao Senhor, que era para o povo, né? Os judeus. A propósito dele, a Escritura faz memória da criação, porque em 6 dias o Senhor fez o céu, a terra, o mar e tudo o que ele contém, mas no sétimo dia descansou. Por isso abençoou o dia de sábado e santificou. No dia do Senhor, a Escritura revela ainda o memorial da libertação de Israel da escravidão do Egito. Lembra-te de que fostes escravo no Egito, mas o Senhor teu Deus tirou-o lá com a mão forte e um braço estendido. Isso, e por isso que o Senhor teu Deus ordena que guarde o sábado. Deus confiou o sábado a Israel para que eles pudessem guardá-lo em sinal da aliança inquebrável. O sábado é para o Senhor santamente reservado ao louvor de Deus, de sua obra, da criação e de sua ação salvífica em favor de Israel. O agir de Deus e o modelo do agir humano. Se Deus no sétimo dia parou para respirar, também o homem deve descansar e deixar os outros, sobretudo os pobres, retomem o fôlego. O sábado faz essa sensação ao trabalho cotidiano e concede uma pausa e um dia de protesto contra a escravidão do trabalho e o culto do dinheiro. E aí a gente vê aqui, e aqui em cima ele vai dizer que é o terceiro mandamento: lembra-te de santificar o dia do sábado. Trabalhará durante 6 dias e fará todo o trabalho, mas o sétimo dia, que é o sábado, descanso. Dedica-te ao Senhor teu Deus, não fará trabalho algum. O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Deste modo, o Filho do Homem, o Senhor também, ele também é o Senhor do sábado. O que quer dizer isso aqui? E aí, eu fui procurar realmente aqui o que a gente precisa, né, ouvir nessa noite, a respeito, aqui ele está colocando do Shabat, dos judeus. Mas aqui o que o Senhor quer falar comigo, com você nessa noite, é que eu e você precisamos guardar o domingo. O domingo que é o nosso dia consagrado ao Senhor.
Catecismo vai dizer que quando nós não vamos à missa ao domingo, é pecado mortal. Eu e você precisamos confessar, gente. Sabia disso? Quem que sabia? Levanta a mão. Oh, glória a Deus, o povo aqui é muito sábio, né? Por isso que ninguém falta na missa, né, gente? Todo mundo aqui vai na missa, todos nós respeitamos os domingos, as festas, a solenidade que a nossa igreja apresenta para a gente parar também, para a gente respeitar também, né? Inclusive, nós agora no mês de março, alguém lembra aí o que tem? 19 de março? Dia de São José, gente. 8 de dezembro, Nossa Senhora da Conceição, né? Que mais? 25, Natal. Que mais aí? 2 de outubro, Nossa Senhora Aparecida. Corpus Christi. Verdade. Gente, o povo aqui tá bom demais, hein? Tô gostando, tô ajudando aqui a pregar, né? Mas aí, tudo isso é esse terceiro mandamento. Só que assim, o Senhor colocava muito no meu coração que todo medo, quando a gente começa a seguir, né, os preceitos do Senhor, os mandamentos do Senhor, mas assim, às vezes a gente está ali por estar, né? Quantas das vezes a gente está na missa a missa aqui, até eu separei aqui, por que a gente comemora o domingo, né? Que é a partir do domingo a ressurreição do Senhor. Vai dizer assim, ó, o dia da ressurreição, a nova criação. Jesus ressuscitou dentre os mortos. No primeiro dia da semana, com o primeiro dia da ressurreição de Cristo, lembra a primeira criação como o 8º dia que segue ao sábado. Significa a nova criação inaugurada com a ressurreição de Cristo para os cristãos. Ele se tornou o primeiro de todos os dias, a primeira de todas as festas, o dia do Senhor, que é o domingo. Então não adianta a gente, né? Até eu entendo que às vezes a gente precisa trabalhar outros dias, mas assim, a gente precisa parar, porque o Senhor, aqui, o Senhor não quer que a gente fique preso à lei, porque nós já fomos libertos da lei, nós já fomos curados, sarados, restaurados. O Senhor já renovou essa aliança através da cruz do Calvário. O Senhor já ressuscitou, o Senhor está comigo e com você. Mas o Senhor, o que Ele quer ter comigo e com você é relacionamento, é intimidade. Porque, amados, para cumprir os preceitos do Senhor, para obedecer os mandamentos do Senhor, a gente precisa ter amor no coração. Porque lei por si só não salva ninguém. Era o que o Senhor dizia para os fariseus. Não adianta você ir ao grupo de oração, ir na missa. Ah, porque eu tenho que cumprir preceitos, eu tenho que pagar o dízimo, eu tenho que fazer isso. Eu sinto te dizer nessa noite que se for por obrigação, não vá, não faça. Porque Deus é amor. E o maior sacrifício Ele já fez na cruz por mim e por você, amém? Então o Senhor quer que nós, como o Salmo vai dizer, que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que alegria quando chega o domingo. Que alegria quando a gente pega a melhor roupa, o melhor sapatinho e diz, vamos para a missa. É maravilhoso, porque o que acontece? Você volta com o coração cheio, você volta abastecido para você viver esse mandamento. E aí tem mais um, são 2, né? Esse é o terceiro. Tem um 4º mandamento que eu queria que você pegasse aí, que é onde vai dizer aqui, ó, Deuteronômio 5. Deuteronômio 5:15. Lembra
Lembra-te de que fostes escravo no Egito. Lembra que nós falamos ainda agora o que aconteceu? De onde não fostes, e o braço poderoso do teu Senhor tirou. E por isso que o Senhor teu Deus te ordenou observasse o dia do sábado, o domingo. Aí o 16 aqui, honra teu pai e tua mãe, como te mandou o Senhor, para que prolonguem os teus dias e prospere na terra que eu te dei, o Senhor teu Deus. Amados, percebe que um está ligado ao outro? Os mandamentos do Senhor, eles são lindos, maravilhosos, não são nada de pesados. Às vezes a gente fica se remoendo, né? Ai, mas é tão difícil amar o próximo, é tão difícil fazer isso. É difícil porque sempre, às vezes, a gente não está por completo. Às vezes a gente está pela metade na missa. A gente recebe a Eucaristia, a gente sai que nem um trem-bala, né? Sai da frente. Quando o padre dá a bênção, nós já estamos lá no portão, pegando, entrando dentro do carro para ir embora, né, gente? Mas não, gente. Hoje o Senhor quer falar no meio do seu coração. Eu tenho que ficar quieto, né? Hoje o Senhor vai falar no meio do seu coração que não adianta cumprir preceitos, porque os preceitos de Deus, eles só vão valer a pena se você tiver amor no seu coração. Se você tiver amor no seu coração, porque até então, quando você recebe a Eucaristia, você fica cheio, você transborda para o irmão, você transborda para as pessoas que estão em volta de nós, não é verdade, Sandra? A gente sai feliz da missa. Não sei se isso acontece com você. Eu, pelo menos, eu saio feliz da missa. Eu saio muito bem, em paz, alegre, pensando assim, vou fazer visita para aquelas pessoas que às vezes é uma pedra no meu sapato. É uma pedrinha, oh meu Deus. Agora esses dias, hoje está fazendo uns 15 dias que eu perdi minha mãezinha. E assim, quando chegou esse tema para mim, eu falei, Jesus, gente, se tinha uma coisa que eu lutava com todas as minhas forças, era viver esse mandamento. E continuo lutando para obedecer ao Senhor, porque eu quero morar no céu para me encontrar com ela, amém? Aplaude o Senhor, aplaude maravilhosa. Glórias a ti, Senhor, porque é para isso que eu e você estamos aqui nessa terra. A gente acha que nós estamos aqui, né? Para casar, para ter filho, para trabalhar, para ter um belíssimo carro, uma belíssima casa. Sim, tudo isso é muito bom. O Senhor disse que nos daria vida, vida em abundância, mas nem sempre a gente vai ter um acréscimo aqui nessa terra. A palavra de Deus diz que vamos ter um acréscimo, mas e se não tiver? Você vai continuar obedecendo o Senhor? Você vai continuar louvando ao Senhor, como diz a música? Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. E aí nessa noite eu e você precisamos entender isso, amado. Que a lei, que o medo lança fora. Porque quando nós amamos, a gente vai cuidar da mãe, como eu ia dizendo. Se eu chorar pra gente. Mas assim, eu confesso que se eu não tivesse a intimidade que eu tenho com o Senhor, guardasse o domingo, não fosse a missa, não tivesse as minhas orações pessoais, eu não tinha dado conta de cuidar da minha mãe. Eu não tinha dado conta de honrar esse quarto mandamento. Porque quando eu consigo viver um pouquinho esse terceiro, esse quarto ele vem também. Só que com a graça da Eucaristia,
Essa Eucaristia que transforma o meu coração e o seu por dentro, que nos faz ser mais humanos, que nos faz a gente deixar a nossa dor, às vezes colocar a nossa dor no bolso e ir de encontro à dor do outro. É esse Cristo que se dá tão pequenininho num pedacinho de pão, mas que faz uma transformação tão grande dentro do nosso coração. Eu vejo algumas caras tristes, cansadas, mas o Senhor agora está perguntando para você: você tem ido à missa e tem estado na minha presença de verdade? Ou você tem estado na Santa Missa, na Santa Eucaristia, com o coração inquieto, ansioso, pensando nos boletos que você tem para pagar, pensando no gato, no cachorro, porque eu tenho que chegar em casa, fazer isso, fazer aquilo? Ou você está aqui nessa noite no grupo de oração e você está pensando em tudo que você vai fazer? Meu amado, esteja na presença do Senhor, mesmo que seja um dia, como o Salmo vai dizer, um dia vale mais do que 1000 anos. Graças ao Senhor Deus, graças a Deus, porque eu e você precisamos fazer valer a pena. Precisamos fazer valer a pena, porque talvez hoje seja o último dia que eu e você estamos na presença do Senhor. E se o Senhor chamar eu e você hoje, o que será de mim, de você? Você está preparado? Eu dizia para minha mãe não ter, a última vez que eu vi ela, eu dizia assim: mãe, ela fez a cirurgia. Eita glória! Ela fez a cirurgia, amados. Obrigada, minha querida. Em uma semana ela morreu, gente. Uma semana. Ela sentiu uma dor na barriga. E aí foi para a vila. Aí o médico disse que ela tinha que fazer uma cirurgia, que era entre a vida e a morte. E aí entrou para fazer essa cirurgia. Muito obrigada e me desculpa, meu querido. E aí daí entrou para essa cirurgia falando. E quando foi no outro dia que ela saiu da cirurgia, ela já entrou na UTI. Quando foi à noite, eu ainda tive a oportunidade de falar com ela, fazer uma oração para ela, perguntar para ela se ela aceitava Jesus como o único Senhor e Salvador da vida dela. Ela dizia sim. Eu sou muito católica, muito devota de Nossa Senhora, a gente rezava um terço. Eu assim, agradeço todos os dias ao Senhor pela mãe que eu tive, porque há muitos anos atrás eu dei muito trabalho para ela, muitos anos. E ela ficava rezando um terço quando eu ia para as baladas, quando eu ia para o mundo aí, né? Fazer as coisas que não agradam ao Senhor. E ela ficava ali rezando o tercinho dela. E quando eu chegava de manhã, ela dizia assim: eu ainda vou ver você na presença de Deus. Eu ainda vou ver você servindo ao Senhor. E quando eu comecei, o Senhor começou a me levar para fazer a obra dele. Ela dizia, eu ficava com ela nas quartas-feiras, e ela dizia assim: filha, nunca deixe de servir esse Deus tão bom. Isso, ela ficava na cadeira de roda, os pés muito inchados, e ela dizia assim: o Senhor vai me levantar dessa cadeira de roda. Mas se Ele não me levantar, tudo bem. E eu sempre orava e eu falava: Senhor, faça a sua vontade na vida da minha mãe. Só que às vezes a gente pede para o Senhor fazer a vontade dele, mas nem sempre vai ser como a gente quer, vai ser do jeito de Deus. Eu orava e eu dizia: Senhor, se for a tua vontade, levanta minha mãe da cadeira de roda. E Ele não levantou, mas eu continuo servindo, levando a palavra de Deus. E aí nesse dia que eu entrei na UTI, que eu fiz essa oração para ela começou um pouquinho comigo, recebeu essa oração, não estava me reconhecendo mais. E eu fui embora, voltei um pouco triste para casa, mas o Senhor dizia: filho, eu estou com você. Eu estou aqui te consolando, te dando força, fica tranquilo. E aí eu, confiando no Senhor,
Quando eu voltei na quinta-feira, ela já estava entubada. E aí eu consegui conversar um pouquinho com ela, mas foi o meu último dia. Daí quando foi na quinta de manhã, o Senhor levou ela para descansar com o Senhor. Então assim, eu estou com meu coração muito em paz, e eu louvo todos os dias a Deus por Ele ter me dado essa graça de eu assim honrar ela. Nas fraldinhas que eu trocava dela, eu trocava o próprio Cristo. Quando eu abraçava ela, eu abraçava o próprio Cristo. Eu digo para vocês que eu pregava mais ali para ela do que por onde eu passo, porque ali eu aprendi a amar. Ali cuidando da minha mãezinha, eu aprendi esse quarto mandamento aqui, e o terceiro também, que tem que fazer com amor. Tem que fazer com amor. Não basta só fazer, porque fazer por fazer, tem um monte de gente fazendo, mas o que faz a diferença é a qualidade. É a qualidade do meu e do teu coração. É a obediência que faz a diferença. Você tem obedecido o Senhor tem mandado você ir até as pessoas, e você tem saído do canto, ou você tem falado, não, deixa para amanhã. Porque é uma mentira do encardido. Deixa para amanhã, deixa para depois. Depois eu ligo. Depois eu dou comida para quem está com fome. Depois eu peço perdão, né, irmão? Depois eu ajudo. Não, amados, pelo amor de Deus, depois não, é agora. Eu achei lindo, sabe, hoje o meu carro quebrou e eu falei, Senhor, como é que eu vou chegar lá nessa pregação? Eu estou na providência. Falei, meu Deus, e aí, Senhor? Eu falo para o Senhor, agora eu estou bem na fita, sem mãe, sem trabalho, mas tudo bem, vou continuar servindo o Senhor com toda alegria, porque o Satanás, o encardido, não vai tirar a alegria do meu coração de adorar esse Deus que tem me sustentado o tempo todo. E aí o marido disse assim, e agora? Como é que nós vamos fazer? Eu já pensei, vou mandar um zap pro irmão. Falar pro irmão que eu vou de Uber. Graças a Deus tem Uber, né, gente? E aí, o abençoado estava lá, né? Já atento. Aí ele, não, irmão, vamos fazer um pix, glória. Eu falei, aleluia, Senhor, glórias a ti. Aí a amiga que tinha um compromisso, cancelou o compromisso e falou, vou com você. Olha como Deus é bom, gente. O tempo todo Deus é bom, amados. É a gente que não tem visto, é a gente que tem sido embriagado com o mundo, a gente tem ficado cego, querendo viver já o Natal, sendo que a gente não consegue viver nem o presente aqui agora, o presente que eu preciso amar a minha irmã, o presente que eu preciso me servir a Deus. Quantas pessoas o Senhor tem chamado, mas não querem sair dos seus lugares, com medo, sei lá o que acontece, tudo bem, eu entendo, Adriana, eu tenho medo disso, daquilo, mas vai. O Senhor disse na peça milagrosa para Simão Pedro, não temas, doravante, não temas, farei você a partir de hoje pescadores de homem, não mais de peixe, mas de homem. O Senhor está gritando, Jesus está voltando, gente. E o que eu e você estamos fazendo? Brigando, fazendo briga, não é verdade? Às vezes a gente fica falando mal dos outros, fica criticando o coitado que vai lá na frente mesmo com medo. Eu costumo dizer, vai com medo, mas vai tremendo, mas vai com a perna do ônibus quebrada, mas vai, pelo amor de Deus, só não pode não ir. Não é verdade, gente? E é verdade, o Senhor está gritando e a gente está em outro planeta. Não, Senhor, não, Senhor. E aí não respeita pai, não respeita mãe, como a irmã estava dizendo.
na mão dela, e eu rezando um terço com ela, ela amava aquela música, Maria passa na frente e pisa na cabeça da serpente. E aí a gente cantava essa música quando eu ficava com ela nas quartas-feiras. E aí na madrugada eu rezando um terço, e coloquei essa música bem pertinho dela, né? Tudo bem que o espírito dela, né? Está na glória, Senhor, mas... E ali eu rezando, cantando, e eu peguei na mãozinha dela e o Senhor disse, filha, e aí? Se você não tivesse tentado pelo menos perdoar sua mãe, às vezes que ela tinha chatice dela, porque todos nós temos, né? Às vezes que ela era chatinha, tinha dia que ela acordava tarde, só Deus na casa, irmã. E eu ficava assim, ai Jesus, xandarala, cantarala, Senhor, me capacita. Capacita, porque assim, se eu não rezar, não sobra nada de mim. Porque eu sou uma pessoa assim, muito assim, eu tenho que rezar. É o Senhor que me controla, é o Senhor que me acalma, é o Senhor que diz, calma filha, pelo amor de Deus, não briga não. Mas glória a Deus. E aí, eu pensando, né, e o Senhor falou, filha, se você não tentasse viver a minha palavra, o que seria, né? O que seria? Então assim, nessa noite, o Senhor está gritando para mim e para você, acorda pelo amor de Deus, larga esse bendito desse celular um pouco de lado, que isso aqui está atrapalhando a nossa vida, isso aqui está tirando a gente da presença de Deus, enquanto eu e você precisamos dar o melhor para o Senhor, honrar os mandamentos, tentar viver, ler a palavra dele e tentar pelo menos viver um pouquinho a cada dia. Mas isso aqui está nos distraindo. Satanás está nos distraindo. Porque é tão bom a gente sentar, né? E a gente esquece da vida, né? É um calmante, adormece a gente, né? Como é bom, gente, a gente pegar o celular e ficar falando com pessoas distantes enquanto o meu irmão está do meu lado, não é verdade? Não, gente, pelo amor de Deus. Hoje nós precisamos sair daqui dessa pregação e querer um céu. É um paraíso. Como diz a música, é um paraíso. Eu quero um paraíso. E eu preciso começar na noite de hoje. Eu preciso começar na noite de hoje. Dar um telefonema para meu pai, para minha mãe. Eu não sei se você aí, seu pai, sua mãe já partiu. Se você não tem mais. Se você tem, pelo amor de Deus, valoriza. Respeita, ama, cuida. Liga para ele, liga para ela. Mas meu pai é durão, minha mãe é bruta. A minha mãe também era, às vezes. Eu ia abraçar ela, ela virava a cara. Mas eu abraçava mesmo assim. Eu abraçava mesmo assim, sabe, irmã? Porque eu precisava amar, porque ela não precisava, mas era eu que precisava ser curada. Era eu que
sozinho não vai ter graça. Você vai ter que levar sua família, seus filhos, seu marido, sua mãe. Hoje eu sou imensamente feliz e grata a Deus, porque quem levou o Senhor Jesus para minha mãe foi eu, mesmo doida do jeito que eu era. Mas eu comecei botando a canção nova. Às vezes eu nem queria ouvir nada, mas ela foi ouvindo. E por último agora eu chegava lá e ela dizia: a canção nova é minha companheira. A canção nova, Jesus Maria, meus companheiros. Isso alegrava meu coração, eu ficava feliz da vida. Então que nesse momento agora, feche os seus olhos um pouquinho e vai agora se arrependendo. Vai agora, não estou te acusando não, Deus me livre de uma coisa dessa. Mas o Senhor está aí do seu ladinho para falar para você, o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo que já está aqui agora. Nós convidamos você, Espírito Santo, para tocar em cada pessoa que está aqui hoje. Pessoas que estão desanimadas, pessoas que não conseguem rezar, não conseguem ler a palavra do Senhor, não conseguem botar em prática e acaba largando tudo, indo aí para o mundo. Eu digo para você, não vai, fica com o Senhor, vai caminhando, vai fazendo esse caminho com o Senhor, vai tendo paciência com você mesmo. Vai se entregando ao Senhor. Comece a ir na missa. Comece a ir na missa todos os domingos. Se você não tem ido à missa, volta, faz uma boa confissão. Volta para o sacramento. Pede perdão e volta a receber a Eucaristia para ela te dar força. Esse Jesus que ressuscitou o terceiro dia, que é o Senhor da nova eterna aliança. É o Senhor que nos religou, que nos levou de volta para o Pai. Ele quer te ajudar, mas às vezes nós não queremos a ajuda dele. Mas que nessa noite você vai falando para o Senhor: Senhor, eu quero voltar. Eu quero colocar os teus mandamentos, o terceiro mandamento em prática. Eu quero colocar o quarto, eu quero amar minha mãe, me ajuda. O Senhor está falando ao meu coração que tem muitas pessoas que não têm um bom relacionamento com sua mãe, com seu pai. Que você xinga, você fala coisas absurdas com eles. Mas eu digo para você, ou sensação horrível que eu tive no dia que eu peguei na mão da minha mãe fria. Se eu não tivesse Deus, se eu não fosse uma mulher de Deus, eu acho que eu tinha entrado em parafuso. Que hoje o caminho mais fácil das pessoas é se suicidar, é tirar a vida. Não faz isso com você não. Não quero tirar sua vida não, só o Senhor que deu a vida. Só Ele pode tirar a vida de cada um de nós. Então volta para o Senhor hoje. Reconheça que o Senhor tem um braço forte, que Ele pode nos colocar de pé, pode nos trazer de volta ao paraíso, ao lugar que eu e você nunca deveríamos ter saído de lá. Então que nesse momento agora, o Espírito Santo que passeia neste lugar agora, vai tocando o seu coração, vai curando o seu coração, vai tirando toda a tristeza, todo o desânimo da sua alma. A palavra que vem ao meu coração é desalmado. É desalmada. A sua alma precisa do batismo do Espírito Santo. A sua alma precisa de um refrigério, da cura do céu, do alto. Mas aonde você vai encontrar isso? Na Eucaristia, na missa. É o Senhor te amando, o Senhor derramando o amor dele no seu coração. E aí você consegue transbordar para quem está em volta de você. Porque a Eucaristia, ela faz isso comigo e com você. Então deixa o Senhor agora ir curando você. Você que está com a cabeça cheia de confusão, uma tribulação atrás da outra na sua cabeça, e você não consegue se concentrar, e você diz: quando eu começo a ler a Bíblia, eu entendo tudo errado, eu não sei nem como fazer. O Senhor está te dando sabedoria nessa noite para você entender o que Deus está falando. Que Ele quer que você santifique o dia dele, que é o domingo. Ele quer que você não invente outras coisas. Ele quer que você passeie, que você cuide da sua família, cuidar da família, do marido, do esposo, dos filhos. Também é honrar o Senhor. Porque não adianta nós sermos bonzinhos lá fora e em casa ser cavalo. Em casa a gente pisa em todo mundo. Não, pelo amor de Deus.
cuspiam na cara dele, davam uma bufetada. O profeta Isaías dizia que ele ficou irreconhecível. Ninguém conhecia o príncipe da paz, por amor a mim e a você. Mas hoje ele está aqui, te tocando e dizendo: deixa eu mudar o seu coração, deixa eu entrar na tua barca, deixa eu entrar na tua vida e fazer a diferença. Oh Espírito de Deus, nós nos arrependemos das brutalidades que nós temos cometido, das faltas também. Às vezes quando é dias santos, a gente vai para a praia. Quando é dia de finado e ocasiões mesmo que a igreja pede que a gente se volte. Por isso que a igreja é muito sábia, ela coloca esses dias santos para a gente parar. Mas a gente não quer parar, a gente quer ir para a praia, a gente quer ir fazer um monte de coisa, menos fazer o que nos edifica de verdade, que é ser de Deus. Mas chega nessa noite, chega. Peçamos perdão ao Senhor, reconhecemos as nossas falhas e falemos para o Senhor: Senhor, hoje eu quero voltar. Hoje eu quero voltar, eu quero te obedecer. Eu quero colocar a sua palavra em primeiro lugar na minha vida e tudo virá por acréscimo. Oh Espírito Santo de Deus, obrigado Espírito Santo de Deus. Ore alabaxi, alabarei, xiri canta alabaxi. Fica em pé. Pega na mão do seu irmão que está ao seu lado. Pega na mão desse irmão. Pega na mão dessa irmã. Isso. Pode fechar o corredor, depois você não pode fechar o corredor. Isso. Pega na mão do irmão aí. E vamos junto cantar assim, ó. Vem Espírito, vem Espírito, sozinho